Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui demorou um pouco para sair, né? Como eu estou em reforma aqui em casa, então resolvi gravar esse vídeo aqui direto do meu computador. Geralmente a gente faz a filmagem, mas hoje, essa semana, não vai dar, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai estudar então nessa aula 4 os atributos do ser humano. Como eu sempre falo, né, pessoal, tem muita coisa na CPAD que acaba às vezes repetindo alguns tópicos, e alguns tópicos que forem um pouco mais repetidos, a gente já falou sobre eles, e a gente vai pular, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então nessa lição aqui a gente vai focar em estudar algumas características do homem, e eu separei aqui 5 itens que a gente vai estudar, que é espiritualidade, relacionamento, ou melhor, racionalidade, a parte social do homem, a liberdade e a parte criativa. Esses são os 5 tópicos que a gente vai estudar nessa lição. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro tópico aqui, eu já até meio que discordo um pouco do comentarista, e eu quero desmistificar algumas informações que as pessoas sempre falam, mas não tem fundamento bíblico e também não tem fundamento hebraico. Então vamos lá, pessoal. No primeiro tópico, então, fala que o homem foi formado, quando Deus soprou ali o homem. Ali, muitos comentaristas falam que o próprio Espírito foi soprado no homem. Só que assim, pessoal, isso a Bíblia não fala tanto no hebraico, tanto no português. Não tem isso na Bíblia. Então vamos lá, a primeira coisa aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o soprou em suas narinas, e o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Então, como a gente observa aqui nesse texto, tanto em português quanto aqui no hebraico, a palavra utilizada ali é exatamente, ó, vai par, que é soprou. Aqui tem o verbo conjuntivo, que não é a intenção falar dele agora, mas é o e. Então, ó, e soprou. A palavra soprar, pessoal, em hebraico é ruach. A gente já falou um pouquinho dela em outras aulas, mas não tem nada a ver com a palavra soprou. Então, o primeiro ponto que eu quero desmentir aqui, se é que eu posso dizer, é que quando Deus sopra o homem, não é o Espírito que passa a habitar no homem. Pelo menos a Bíblia não fala isso. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia mesmo, tanto no hebraico quanto no português, não passa essa ideia. Então vamos lá, pessoal, alguns tópicos aqui importantes. Ó. Então, primeiro aqui que Deus ele sopra no homem, e quando ele sopra, aí a Bíblia diz que vira lenefesh ha'ya, que é uma alma vivente. Então, quando ele sopra, a alma passa a ser algo vivente no homem, beleza? Então vamos avançar aqui um pouco, ó. A origem divina do nosso espírito. Como eu já falei, eu discordo bastante mesmo desse primeiro tópico. Se você tiver com a revista na mão aí, você vai ler esse tópico e depois você vai voltar aqui nesses comentários aqui no slide. Então, ó, primeira coisa que eu falei, ó, muitos acham que o Senhor, quando soprou, o homem passou a ter o espírito, inclusive que o soprar é a palavra ruach. Então, assim, pessoal, não é a palavra espírito, como a gente já viu ali no slide anterior. Ali a palavra utilizada é literalmente para sopro. Ó, como notamos na imagem anterior, a palavra ali é vaipar, que é e soprou, e não ruach, como muitos acham. O sopro de Deus, o sopro de Deus não foi o Espírito. Então aqui a gente já começa a desmistificar esse primeiro ponto, pessoal. Muitos falam que Deus soprou, aí o Espírito passou a habitar no homem. Pessoal, isso não é bíblico, tanto no hebraico quanto no português. A Bíblia não fala isso. Segundo ponto que eu coloquei aqui, pessoal. Pessoal, uma coisa que é muito importante vocês observarem aqui, vou até voltar aqui para vocês verem. A palavra fôlego aqui, ó, fôlego de vida, aqui, ó, nishemat hayah, que é fôlego de vida. Aqui, pessoal, o que Deus soprou foi exatamente o fôlego de vida, e não o espírito, como muitos aí estão acostumados, né? Então, o que ele sopra aqui, pessoal? O nishemat, que é o fôlego de vida. O homem passou, então, a ser um ser vivente, ter uma alma vivente, beleza? Então, aqui é a palavrinha em hebraico para vocês conhecerem um pouco mais. Então, vamos lá, pessoal. Segundo ponto muito importante, a alma foi feita com sopro de Deus, como eu já falei. E a partir daquele sopro, o homem passou a ter o fôlego de vida. E depois que Deus soprou, a alma foi feita vivente. Isto mostra que o homem é derivado da essência de Deus. Aquilo que estava dentro de Deus, eu posso dizer o pulmão,
foi soprado para dentro do homem. Isso aqui é uma observação legal que é muito importante você levar em sala de aula. Então o homem, pessoal, ele tem um pouquinho da essência de Deus. Quando eu falo essência, pessoal, não estou falando que tem o mesmo poder, que tem as mesmas características, mas sim que aquilo que está em Deus também está no homem. Tanto é que é imagem e semelhança. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui um pouco, porque essa lição está muito grande. Tem 5 tópicos. Ó, o segundo tópico, então, vai falar sobre o anseio natural do espírito do homem. Aqui eu também já discordei um pouquinho do segundo tópico aí. Mas assim, pessoal, nada que desmereça ou que eu sou contra a revista, nem nada. É que tem algumas informações que já são um pouquinho contraditórias. Mas enfim, pessoal, o segundo tópico aqui, ó. Ó, como a gente já estudou em outras aulas, o espírito ele pode tender para os dois lados. Então ele pode tender para as coisas relacionadas a Deus ou não. Então o espírito, pessoal, que é aquela parte que se comunica com Deus, que quer estar perto de Deus, então o nosso espírito ele vai tender para os dois lados, tanto para o lado das coisas carnais, quanto o lado das coisas espirituais. Ó, aqui eu coloquei um versículo que é muito importante. Quando a gente está, pessoal, com o espírito voltado para Deus, a gente fala como o salmista no Salmo 27. Ó, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, assim, pessoal, a primeira característica aqui que eu notei de pessoas que estão com o espírito voltado para as coisas de Deus é exatamente querer morar na casa do Senhor, querer estar sempre com Deus. Então, a primeira característica aqui, pessoal, de alguém que está próximo de Deus e que tem o espírito tendendo às coisas de Deus, ele busca estar sempre próximo de Deus. Aí eu coloquei um outro versículo aqui, ó. E o espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Apocalipse 22:17. E por último, pessoal, o único que pode saciar essa vontade, né, de buscar a Deus é o próprio Deus, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então, assim, pessoal, nesse tópico aqui, a gente falou um pouquinho que a gente tende, então, para esses dois lados, tanto o lado carnal quanto o lado espiritual. E quando a gente está bem de espírito, a gente quer sempre buscar o Senhor, como o salmista aqui disse. E a única forma de saciar essa vontade, pessoal, é bebendo da água que jorra água viva, conforme Apocalipse 22:17. E aqui o versículo abaixo fala que, sem dúvida, Deus ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Beleza? Vamos lá, pessoal, terceiro tópico. Pessoal, aqui nesse terceiro tópico aqui, vai falar um pouquinho sobre a revivificação do espírito humano. Então, como a gente já sabe, o espírito, entre aspas, né, depois que o homem peca, esse espírito, teoricamente, ele é morto, porque ele se afasta de Deus. E aqui em Colossenses fala que Deus revivificou o nosso espírito juntamente com Cristo. E ele perdoou todas as nossas transgressões. Através de Jesus, temos acesso direto a Deus, porque só há um intermediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5. Então, assim, o homem estava em pecado, o espírito dele já não tinha mais prazer na lei do Senhor, nem na presença de Deus, até que por um homem, que é Jesus, a gente acaba sendo reconciliado com Deus. Ó, aqui eu notei também, pessoal, que existe aquela tal da morte espiritual. Então, assim, quando o nosso espírito está morto, que é a famosa morte espiritual, a gente tende a algumas coisas que eu coloquei aqui, ó, pelo menos 4 itens. Então, a morte espiritual, pessoal, vai causar em nós pelo menos esses 4 itens aqui que eu achei bem legal, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, você não se sente mais culpado pelo pecado. Então, a primeira coisa que a morte espiritual traz na vida de uma pessoa é que ela não se sente mais culpado pelos pecados. Tudo é de boa, nada mais é pecado. O segundo item, pessoal, que uma pessoa que está morta espiritualmente, é aqui, ó, ela não tem mais compaixão e o coração é totalmente frio, não se sente mais empatia e mais nada. Então, se uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue mais sentir compaixão pelo próximo. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelo próximo. Ele sempre se movia de íntima compaixão. Então, assim, pessoal, o sintoma, né, de uma pessoa que está morta espiritual, ela já não consegue sentir mais a empatia pelo próximo.
Então, se ela vê uma pessoa sofrendo, para ela tanto faz, não faz muita diferença, isso é o sintoma de uma morte espiritual. Terceiro, pessoal, ela recusa ser ensinada, principalmente das coisas espirituais. Então, uma pessoa que ela está morta espiritualmente, ela não consegue mais ser ensinada sobre a palavra de Deus, ela não consegue dar ouvido mais às outras pessoas relacionado às coisas de Deus. E por último, pessoal, ela não se arrepende, não consegue deixar o pecado. Isso é uma outra característica de uma pessoa morta espiritualmente. Beleza? Então esse aqui foi o nosso tópico 1. Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, porque a lição está muito grande. Lembrando, pessoal, esse slide aqui, junto com o PowerPoint mais esse vídeo, vai estar disponível lá na Biblioteca Teológica do Estudo de Deus. Então, se você ainda não é um membro da nossa Biblioteca Teológica, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você passe a assinar essa biblioteca e ter direito a todos os nossos PDF. Então, se você já é aluno nosso, desça essa página, porque esse PDF aqui, junto com o PowerPoint e o vídeo, vai estar disponível lá também para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Segundo tópico aqui, a racionalidade humana. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, Deus é um ser racional. Pessoal, isso daqui é perfeito. Enquanto eu preparava essa aula, eu me deparei aqui com vários versículos aqui que eu fiquei realmente bem impactado. Então, primeiro, pessoal, o grande erro da humanidade é querer entender Deus. Deus é uma pessoa totalmente irracional, porém, ele faz coisas que para nós parece algo irracional. Um exemplo, Deus ele usa uma jumenta para falar com uma pessoa. Isso para nós é algo totalmente irracional. Só que dentro da razão de Deus isso é perfeitamente aceitável. Então assim, pessoal, a Bíblia diz que não adianta nós querer tentar entrar no pensamento de Deus. Embora ele seja razão, os pensamentos de Deus são totalmente superiores ao nosso. A gente não consegue entender a Deus dentro da nossa racionalidade, porque a nossa racionalidade ela é limitada, ao contrário da racionalidade de Deus. Ó, Jó questionou a Deus e a resposta foi: onde estava tu quando eu fundei a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Pessoal, olha a resposta de Deus para Jó. Quando Jó tentou entender a Deus, Deus pergunta para Jó: ei, onde você estava quando eu fundei a terra? Faze-me entender usando a sua própria inteligência. Então coloquei aqui, ó, não tem como entender a Deus com um olhar humano. Segundo, mesmo sem entender, o conselho é: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. Então assim, pessoal, mesmo sem entender a Deus, a recomendação bíblica é que a gente deleite, que a gente confie no Senhor e entrega os desejos do nosso coração a Deus. E por último, pessoal, tudo fica mais claro quando a gente entra no santuário de Deus. Eu recomendo fortemente a leitura do Salmo 73. Ali o salmista fala de várias situações ali dele que ele não estava entendendo até que ele entrou no santuário de Deus. Então assim, pessoal, mesmo que para você algo seja difícil, algo esteja totalmente encoberto, você não consiga entender, você precisa entrar no santuário de Deus, porque é lá que as coisas ficam claras. Ó, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Aqui é o salmista falando, você tem que ler todo o salmo. Então, quando ele estava tentando entender as coisas, para ele foi muito doloroso, até que eu entrei no santuário de Deus. Então, eu entendi o fim deles. Aqui, pessoal, essa aqui é a chave de tudo, até que eu entrei no santuário de Deus. Então, se tiver algo bem escuro sobre a sua vida, você não estiver entendendo, procure entrar no santuário de Deus. Beleza? Vamos lá, pessoal, avançar um pouquinho. A harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Pessoal, esse tópico aqui ele é bem complexo. A gente poderia ficar falando horas e horas sobre isso. A fé e a nossa racionalidade, elas se combinam. Muitas pessoas falam assim, não tem como conciliar a fé com as ciências. Porém, pessoal, isso é uma grande mentira. Eu mesmo, por exemplo, já estudei bastante sobre esse assunto e, na minha humilde opinião, pessoal, a fé ela é totalmente irracional. A fé que a gente tem em Deus, nas coisas espirituais, para mim é totalmente irracional. Tudo, pessoal, que Deus fez foi perfeito. Então Deus ele colocou a terra numa posição muito boa que favorece a vida na terra. Deus colocou exatamente o processo de rotação da terra
de uma forma que não fosse prejudicar a vida humana. Então, tudo aqui, pessoal, é perfeitamente aceitável ter a fé. Então, assim, pessoal, eu coloquei aqui uma pregação do Silas Malafaia. Pessoal, é muito importante que você assista essa pregação do Silas Malafaia, porque aqui ele explica exatamente do modo científico por que nós cremos na criação de Deus, por que nós cremos na Bíblia de uma forma científica. Tem um livro do Silas Malafaia que chama Criação versus Evolução. Lá ele explica exatamente tudo isso. Se você não tiver condição de comprar esse livro, assista essa palestra aqui do Silas Malafaia. Eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem lá e assistir essa palestra. Lá ele explica de forma científica que tanto a fé quanto a ciência, elas andam junto, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouco. Então vamos lá, pessoal. Esse último tópico aqui, do tópico 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o culto racional. Olha que Paulo fala em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoal, Paulo está falando isso para os judeus, literalmente para os judeus. Antigamente, pessoal, a gente sabe que para os judeus o sacrifício era apresentado de uma forma morta. O sacerdote ia lá, pegava a oferta e levava ao altar de forma morta. Agora Paulo, pessoal, está falando aqui para eles apresentar o corpo em sacrifício vivo. Então até coloquei algumas observações aqui, ó. Então no Antigo Testamento o culto só começava quando o sacrifício morto era oferecido no altar. Já no Novo, o culto só começa quando a oferta viva é oferecida no altar. Então aqui, pessoal, isso aqui é só uma observação aqui bem legal para você levar em sala de aula. Então Paulo aqui ele faz uma jogadinha aqui que eu acredito que confundiu um pouco os judeus na época. Porque no antigo o sacrifício era entregue morto. Já no novo, o sacrifício ele é entregue vivo. Ó, no Antigo Testamento o sacerdote iniciava o culto. Já no novo, todos devem começar o seu culto. Então, antigamente, pessoal, quem começava o culto era o sacerdote. Hoje, quem começa o culto somos nós mesmos. E é isso que Paulo fala nesse versículo. Ó, podemos dizer que o culto hoje só começa quando tem oferta viva, santa e agradável perante o Senhor, que é o vosso culto racional. Beleza? Vamos lá, pessoal, avançar um pouquinho. Tente entender exatamente o que está escrito aqui, porque sem dúvida, pessoal, vai acrescentar muito na aula de vocês. Enquanto o culto só começava com a oferta morta no altar, no Antigo Testamento, agora, na Nova Aliança, o culto só começa com uma oferta viva, beleza? Vamos lá, pessoal, terceiro tópico aqui para a gente acelerar. A sociabilidade humana. Pessoal, esse tópico aqui a gente já conversou na aula anterior, que fala sobre a solidão do ser humano. Como a gente já falou na aula passada, eu mesmo não concordo sobre a solidão do ser humano. Enfim, então aqui eu vou deixar apenas o comentário mesmo da CPAD, porque a gente já conversou sobre isso na aula passada. Vamos lá, pessoal, avançar um pouco. Pessoal, aqui eu coloquei uma coisa que eu quero que vocês comentem aqui de uma forma bem amigável. Se você não concordar com o que vai ser falado aqui, comente numa boa. Se você concordar, também comente, beleza? Então aqui vai falar a família é a origem da sociedade humana. Então aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma ordem das prioridades segundo a luz da Bíblia, de como eu interpreto a Bíblia Sagrada. Então, sem dúvida, uma coisa muito importante que a Bíblia prioriza sempre é a família. Então aqui, pessoal, eu listei uma lista de prioridades e eu quero que vocês comentem se vocês concordam ou não. Então assim, pessoal, aqui está falando sobre a família, sobre o trabalho. Eu listei aqui uma lista de prioridade e comentem aí se vocês concordam com essa lista ou não, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui, ó. Primeira dessa lista é sem dúvida Deus. Deus, ele é sem dúvida a prioridade em tudo. Então, dentre toda essa lista, a prioridade é Deus. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Aí o segundo item, pessoal, da nossa lista aqui em relação à prioridade é a família. Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. Terceiro, pessoal, o trabalho. Então, assim, a família, pessoal, ela só perde para Deus. Depois de Deus, sem dúvida, a família é algo mais importante que alguém deve valorizar. Depois da família, pessoal, aí vem o quê? O trabalho. Então, é muito importante que nós trabalhemos, porque através do trabalho a gente consegue prover o alimento para a família,
Enfim, a gente consegue viver nesse mundo onde se precisa de dinheiro para tudo. E depois da família vem o trabalho. Quarto lugar, pessoal, o lazer. Lazer com a família, diversão. Então, assim, muitas pessoas colocam o lazer como prioridade e acabam desvalorizando Deus, acabam desvalorizando o trabalho e, consequentemente, acabam ficando desempregadas. E depois muitos culpam a Deus. Um exemplo, eu vou para uma chácara aí, depois eu pego um atestado. Eu vou priorizar o lazer e vou esquecer do meu trabalho. Depois a pessoa é mandada embora, aí ela culpa Deus, culpa o demônio, enfim. Então aqui, pessoal, lista de prioridade: Deus, família, trabalho e depois lazer. E por último aqui, pessoal, pode ser que muitos aqui discordem de mim, mas não tem problema, eu vou pedir para que vocês comentem aqui. E o último dessa lista de prioridade, pessoal, para mim é a igreja, a instituição, não exatamente Deus. Deus é o primeiro. E por último aqui, igreja, instituição e cargos. Tudo isso, pessoal, é muito importante. Só que não deve se ficar na frente do quê? Da família, de Deus, do seu trabalho e do momento de lazer com sua família. Beleza? Isso então é uma ordem de prioridade que, no meu ponto de vista, é exatamente assim que eu tento seguir com a minha vida. Mas pode ser que, para algumas pessoas, isso daqui seja a prioridade central, o quinto item. Fechou? Então eu peço que vocês comentem, pessoal, a ordem das prioridades aqui de vocês. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma lição de vida que vocês devem seguir. Isso aqui é como eu penso com base naquilo que eu acredito na Bíblia. Aí vocês podem aí colocar a lista de vocês que eu quero ver. Eu vou ler todos os comentários, pessoal. Coloque então a lista de vocês aqui nos comentários das prioridades na vida de vocês. Beleza? Lembrando que não tem prioridade ruim ou prioridade melhor. A minha prioridade são melhores que a sua. Não. Cada um tem a sua prioridade e cada um tem que saber administrar o seu tempo conforme as prioridades. Fechou? Vamos lá, pessoal. Próximo tópico. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a igreja e a sociedade perfeita. Então, assim, a igreja, pessoal, ela faz parte da sociedade. Isso é fato. Se você tira esse órgão chamado igreja, essa instituição chamada igreja da sociedade, a gente vai abrir brecha para muitas coisas. Com certeza vai aumentar a taxa de vandalismo, porque muitas dessas pessoas hoje que cometem esses atos acabam indo para a igreja e acabam mudando de vida realmente. Então, assim, e vários outros exemplos. Então, a função nossa como igreja, aqui eu estou falando de instituição igreja, dentro de uma sociedade, tem um papel muito importante e fundamental. Então a igreja hoje, ela presta evangelismo, ela entrega marmitas à noite, né, para os órfãos, para as viúvas, para os mendigos, enfim. Ele alimenta os necessitados, ela faz a pregação do evangelho em clínicas de recuperação. A igreja ela faz caridade aos mais necessitados e vários outros itens que eu poderia listar para vocês aqui. Aí a pergunta, pessoal, que fica é: você como igreja ou até mesmo a sua instituição que você frequenta, como tem trabalhado em nossa sociedade? Apenas visando a igreja e ignorando todo o mundo exterior? Então, essa é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja sua hoje, ou você, como vocês têm tratado a sociedade que você está inserida como igreja? Vocês têm feito evangelismo, parte social, enfim. Se não estiver fazendo, aí a gente precisa rever o conceito de igreja, beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo tópico aqui que é a liberdade humana. Pessoal, aqui vai falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, pessoal, é um assunto muito, muito complexo. Cada pessoa, cada religião interpreta de uma forma. Então aqui a gente vai só comentar um pouco mesmo que está na revista e num próximo estudo a gente pode falar do livre-arbítrio. Pessoal, uma coisa muito importante aqui sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi atribuído somente aos seres humanos. Apenas eles têm essa autonomia de livre-arbítrio, de escolher o que fazer ou não. A Bíblia diz que lá em Deuteronômio 28, Deus ele sempre falando: eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. E ele fala: eis que eu coloco de você uma porta fechada e uma aberta. E por aí vai. E ele depois no finalzinho ele dá o conselho: escolha, porém, a bênção. Então nós, pessoal, temos a escolha de tomar as nossas decisões, escolher as bênçãos ou a maldição. Já os anjos, pessoal, que são seres celestiais, que eu não vou falar nesse estudo agora, dentro da nossa biblioteca vai ter um estudo esse mês aqui sobre os anjos,
os anjos já não têm esse poder de livre-arbítrio, ao contrário dos homens. Até o próprio Satã, Satanás, enfim, lá no livro de Jó, ele tem que pedir a Deus para tocar na vida de Jó. Então até as decisões do inimigo são controladas por Deus, ao contrário da nossa, beleza? Então o homem também tem esse livre-arbítrio. Segundo tópico, pessoal, o ato de decidir. Isso aqui já está totalmente ligado ao tópico 1, né, que é o livre-arbítrio, e nós temos então esse poder de escolha, de decisão. Vamos avançar um pouco aqui. E por último, vai falar um pouquinho da soberania divina. Aqui na revista está bem explicado, eu aconselho que vocês leiam esses textos aqui. E vamos avançar para o último tópico, pessoal, que é a criatividade humana no trabalho. Aqui a revista também está bem comentada, mas eu vou apenas comentar aqui, pessoal. Então, primeira coisa aqui, o próprio Deus ordenou ao homem que ele trabalhasse. Muitas pessoas têm a informação correta, né, ou melhor, incorreta, e acham que Adão só começou a trabalhar porque ele pecou. Então, assim, pessoal, a Bíblia já diz lá no comecinho em Gênesis que depois que Deus cria o homem, o próprio Deus fala para ele governar a terra, cultivar a terra, dar nome aos animais. Enfim, isso é trabalhar sobre a terra. E depois da queda do homem, o que mudou, pessoal? Que esses trabalhos passaram a ser um pouquinho mais difícil. Apenas isso. Ó, vamos avançar aqui. E por último, fala um pouquinho sobre a criatividade humana, que também está bem implícito no ser humano. O homem é um ser criativo. Aqui vai falar um pouquinho que as coisas evoluíram muito e a gente já sabe disso. Seguinte, pessoal, essa aqui então foi a nossa aula aqui. E se você deseja pegar esse material, levar para sua aula, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Esse material, pessoal, ele fica disponível apenas, literalmente apenas, para os assinantes da nossa biblioteca teológica. Então, se você já é aluno dessa biblioteca, baixe aqui nessa aula. Você já vai estar assistindo você pode acessar a sua plataforma e baixar o material. E se você ainda não é aluno da nossa plataforma digital, eu vou deixar o link na descrição e você pode ali então baixar o material depois de assinar. Fechou? E é o seguinte, pessoal, então essa aqui foi mais uma aula, então. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado algo na aula de vocês. E comentem aqui embaixo, pessoal, o que vocês acham sobre os temas. E não esqueça de deixar o seu like ou dislike e faça um comentário, fechou? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.